O Internacional já conhece todos os seus adversários da Copa Libertadores da América e existe um calendário pré-definido com o Internacional jogando fora de casa. Argentina e Uruguai é certo que iremos. Agora tem os outros pormenores em cima do sorteio dos potes e a gente vai conversar sobre isso. Potes, inclusive, que também na Copa do Brasil já está definido e aí agora a gente também tem uma ideia de quais os clubes podem o Internacional enfrentar. Agora, polêmica da arbitragem vai seguir ainda ao longo da sexta-feira. E eu conversei com algumas pessoas que têm um trânsito dentro da comissão de arbitragem da CBF para entender por que o Leandro Voaden ainda não conseguiu colocar um árbitro para a partida do próximo domingo. Hoje, 16 horas, deve definir. E ainda, o protesto da torcida do Internacional contra a imprensa em um foco exclusivo no grupo RBS. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no CT Parque Gigante, no Beira-Rio, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve no canal porque a gente está muito próximo dos 62 mil inscritos. Seria bacana pra caramba se a gente fosse pro Clássico Grenal já com 62, indo naquela meta, né? Naquela busca de 70 mil em 2025. E tô achando que a gente vai bater, porque vocês são muito parceiros e a gente tem essa companhia diária aqui, muito legal. KTO.bet.br é a tua casa de apostas do Brasil e ela tá te esperando com as melhores odds, o melhor sistema, tudo certinho e regulamentado junto ao governo federal. Entra lá pelo comentário fixado ou então na descrição do vídeo e aproveita tudo que KTO pode te oferecer. Cada jogo é único na KTO, um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade. Bom, vamos começar falando pelo seguinte, amanhã dessa sexta-feira, amanheceu com um protesto, né? Bem junto, né? Mas torcedores do Inter espalharam adesivos pela cidade como esse que vocês estão vendo aí, com um foco muito forte, né, na imprensa, exclusivamente, ou pelo menos num primeiro momento, ao grupo RBS. Essas imagens que vocês viram aí são da Avenida Ipiranga com a Érico Veríssimo, aqui na capital dos gaúchos, e ali fica a sede do grupo RBS, onde tem a Rádio Gaúcha, onde tem a Zero Hora, o Diário Gaúcho. Então, dentro, né, do possível e principalmente, né, do protesto ordeiro, diz ali, ou dizia nos adesivos, né, Colorado de verdade não consome RBS, né? E isso se dá pelo tamanho, a treta que deu ao longo de todo esse Campeonato Gaúcho, já de outros anos, né, em que a torcida do Internacional coloca o grupo RBS como um grupo mais voltado para o lado do Grêmio do que para o lado do Inter. O próprio presidente Alessandro Barcelos vai na coletiva agora nas últimas semanas, né, para falar de condicionamento de arbitragem e também cita algumas matérias do grupo RBS, alguns colunistas do grupo RBS em uma espécie de má vontade com o Inter, ou principalmente com dois pesos e duas medidas, né? Quando é para o lado do Grêmio, tem sempre uma forma mais branda de ver a matéria do que para o lado do Inter. Enfim, nesse ponto eu vou dizer o seguinte para vocês, tá? Eu trabalhei durante 16 anos na RBS e nunca me mandaram fazer uma matéria contra o Inter, ou dizendo assim, essa matéria tem que puxar negativamente, né? Eu acredito que o presidente tenha embasamento para falar e até concordo com ele em boa parte das críticas que ele fez, e na matéria que ele cita, por exemplo, né, que o Grêmio tomou um chocolate na arena no 1-1 e o título era, né, o Grêmio passa no teste do Grenal e tal, e agora projeta crescimento. E o Inter era a frustração de ter de ter empatado um jogo, né? Imagina, empatado na casa do rival, saindo
perdendo a partir de um pênalti, né, duvidoso, sem contar ainda que a partir do empate manteve, né, a liderança geral do campeonato, enfim. É por isso que eu digo que tem subsídio, né, para falar nesse sentido. Mas enfim, gurizada, eu quero falar com vocês também sobre a arbitragem do Campeonato Gaúcho, porque ontem eu conversei com algumas pessoas que têm um trânsito importante na CBF, tá? Mas importante mesmo. E eu acho que a gente tem que entender algumas coisas, alguns movimentos que estão acontecendo. O Leandro Voaden ontem, ele fez uma live e ele disse que por conta da CBF ainda não era possível colocar o Clássico Grenal como um jogo de arbitragem definida. Né? Que ele já solicitou árbitros para a CBF e hoje, às 4 da tarde, sexta-feira, 14 de março, 16 horas, deve ser anunciado o árbitro ou todo o grupo de arbitragem, né? Porque, assim como o Ramon Abate Abel, a ideia é trazer um árbitro de fora do estado, novamente, assim como o árbitro de VAR e seus auxiliares. Bom, o que uma pessoa me diz, tá? A CBF está aguardando porque as federações estão com também finais de estaduais e os árbitros FIFA estão definidos para as grandes praças. Por exemplo, o Voaden solicitou 2 nomes para a CBF. E a CBF negou porque o Rio de Janeiro e São Paulo já tinham solicitado os nomes antes. Um deles é o Wagner Magalhães, que ele vai apitar o Fla-Flu de domingo. E a CBF também disse não para o Matheus Delgado Candansan, que vai apitar provavelmente a final do Paulista. A CBF ofereceu para o Voaden o Yuri Elino, que até apitou o último Fla-Flu, agora no Cariocão, só que ele tem uma particularidade, ele não é árbitro FIFA. E tanto o Inter quanto o Grêmio solicitaram para a Federação Gaúcha que fosse um árbitro FIFA. Mas, por exemplo, se fosse o Marcelo de Lima Henrique, que não é FIFA, os 2 clubes não se oporiam. Então, tem esse gap, não sei se vai ser consultado, isso não consegui apurar, mas tem essa questão do escudo e tem essa questão das federações, das outras federações, já terem os melhores árbitros. Uma pessoa me falou do Rafael Claus, mas eu não consigo imaginar que o Leandro Voaden seria insano a esse ponto, tá? Mas porque ele também está num outro jogo aí, envolvido, se não me engano, de Goiás. Ou o Rafael Klein está em Goiás, enfim. Eu não dei uma olhada na escala de arbitragem nesse sentido. Até porque eles estão oferecendo o Daronco para as outras federações em troca de um árbitro de lá, mas que algumas federações também não gostariam do Daronco. Ou seja, está bem complicada a vida nesse sentido. O que eu acho que o Inter tem que pegar e abrir o olho, porque daqui a pouco, com o pretexto de que não há árbitro de fora, vão acabar botando aí um Jean-Pierre, vão acabar botando aí um Anderson Daronco, e aí a gente está ligado como é que funcionam as coisas, né? Agora vamos falar de Libertadores, vamos falar de Copa do Brasil. Então, vamos começar primeiro com Copa do Brasil, tá? Porque depois da segunda fase todos os resultados foram feitos e agora então são 32 clubes nos potes 1 e 2 para a escolha então, né, agora para sorteio, melhor dizendo, do adversário do Internacional. O Inter entra agora nessa fase, tá? Junto com os outros clubes da Libertadores e, claro, né, agora no pote 1 por conta do ranqueamento da CBF. Então, o Inter está no pote 1 com o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, o rival Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Ou seja, não tem como dar Grenal na Copa do Brasil nesta fase. O Inter pode enfrentar o Ceará, Criciúma, CRB, Operário do Paraná, ou então o Botafogo da Paraíba, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital,
que é o time do Distrito Federal, CSA ou Vila Nova. Os jogos eles estão programados agora para acontecer também em abril, maio. Tá? E aí é um jogo também, né, de ida e volta. Aí vale lembrar que também tudo sorteio direitinho, bonitinho, né? E aí agora a gente tem que pegar e entender depois em cima do que a CBF definir. Os jogos ele devem ocorrer 30 de abril e 21 de maio, só para a gente ficar mais específico aqui em cima da data, tá? Na questão Libertadores, daí a gente tem algumas definições mais particulares. Vamos botar na tela do lado, que é mais fácil de ver. Eu acho que... Porque a Copa do Brasil ali tem muito clube ainda, então não botei assim bonitinho como está aqui do lado, tá? Mas eu acho bacana a gente pegar e ver que o Inter, que está no pote 2, ali junto com o Olímpia, com a LDU, com o Libertad, o Independente Del Valle, o Colo-Colo, Estudiantes e o Bolívar, ele vai pegar um de cada chave, né? Um do pote 1, um do pote 3 e um do pote 4. A única particularidade é que ele não pode pegar brasileiros do pote 1, porque todos esses brasileiros aqui, ou todos os jogadores do pote 1 são cabeça de chave, junto com o Botafogo. Ou seja, então o Inter não pega o Botafogo, não pega o Palmeiras, nem o Flamengo e nem o São Paulo. Logo, obrigatoriamente, o Inter pega o River, ou o Peñarol, ou o Nacional, ou o Racing. Por isso que eu disse na abertura do vídeo que o Inter vai ou para a Argentina ou para o Uruguai, certo. Isso é certo, tá? E aí o Inter joga depois aí também contra alguém do pote 3 e alguém do pote 4. E aí sim, pode ter os brasileiros. Por exemplo, ali no pote 4, o Bahia pode cair no grupo do Inter. No pote 3, o Fortaleza pode cair no grupo do Inter, sem problema nenhum. A grande questão é só o primeiro. O pote 1, os brasileiros não podem. Os times do mesmo país, na verdade, né? Então, assim, a primeira semana de abril, o Inter joga fora de casa contra alguém do pote 4. Então é importante olhar ali. Cara, para termos de logística, maravilhoso seria dentro do próprio país, né? Pegar um Bahia ali daqui a pouco dentro do pote 4. Aí o Inter tem 2 jogos em casa. Nas outras 2 semanas, na outra semana subsequente e depois no dia 23. É na semana do dia 9 de abril e na semana do dia 23 de abril. Aí é o confronto contra o pote 3 e, por fim, o pote 1. Dessa vez não espelha, tá? Tendência é, na primeira semana de maio, ter o pote 3 fora. Na segunda semana de maio, o pote 1 fora e termina no pote 4 em casa. Então, o Inter começa com o pote 4 e termina com o pote 4. Fora e casa, aí casa, casa, fora, fora. Então, se a gente pegar isso, né? Tipo, fora, casa, casa, fora, fora, casa. Essa é a ordem do Inter na Libertadores. Olha, eu falei esses dias dos donos da bola e eu continuo com a mesma opinião, tá? Eu sei que talvez a gente não tenha elenco badalado como o Flamengo, por exemplo, tá? Mas o Internacional tem um time muito sólido para enfrentar essa Libertadores e a solidez, ela veio a partir dos reforços, claro, mas principalmente por causa do sistema do Roger. E isso me deixa bem empolgado para essa Libertadores. Eu achava que a gente poderia ser coadjuvante, mas eu acho que a gente tem futebol para buscar um protagonismo. Ainda não colocaria o Inter entre os 5 times que são favoritaços, mas o Inter está bem beliscando ali. Eu acho que dá para a gente pegar e ter um sonho, tá? Dá para sonhar, principalmente a partir da evolução dentro da Libertadores. É uma competição diferente, né? É uma competição que tu tem que ir bem na fase de grupos, classificar no mata-mata e aí... classificar no mata-mata, aí é camisa, daí é sangue, daí é jogo, daí é inteligência, daí é estratégia, e o Roger já se mostrou um cara muito bom nesse sentido. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Mais Ágil pode te ajudar a botar uns pila no bolso. Tu tem o fundo de garantia que é teu e está guardadinho lá na tua conta, mesmo tu tendo uma empresa ou um emprego sólido. Tu pode tirar uma parte dessa grana e melhorar a tua saúde financeira agora para 2025. Sei lá, deu mal em 2024, tá precisando agora
por conta das férias, que de repente passou um pouco, velho, fala com a Mais Ágil nesse telefone que está na tela, ou então na descrição do vídeo, troca uma ideia com eles que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eles são especialistas nesse tipo de procedimento. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.